Olá, vamos ver se a gente está em sintonia, se todo mundo está me escutando direitinho. Todos me escutam? Beleza? Boa noite a todos. Boa noite àqueles que chegaram pela primeira vez. Boa noite aos de sempre. Vamos lá. Sempre é bom lembrar. Os microfones desligados. Está proibida a gravação particular dessa videoaula, ela vai estar disponível para todos daqui a pouco. E as nossas intervenções devem ser feitas pelo nosso bate-papo. Acho que a gente já está mais ou menos organizado em relação a isso. E vamos começar a nossa brincadeira recapitulando o que nós deixamos para trás. Então, a gente ficou nessa problemática aí, nesse slide, né? Onde nós tínhamos o custo histórico, só para recapitular, o custo histórico como valor de entrada, onde o custo histórico é o custo de aquisição, ou o custo de entrada do passivo, custo inicial. E na sequência, na finalização das demonstrações contábeis, no encerramento das demonstrações contábeis, esse custo histórico ele precisaria ser atualizado. Então, no encerramento do balanço, no encerramento das demonstrações, aquele custo histórico, de alguma forma, ele precisaria ser atualizado. E nós vimos que existem 3 possibilidades desse custo histórico ser atualizado. O primeiro, valor justo. O segundo, valor de uso ou valor de cumprimento. E o terceiro, o custo corrente. Então, a gente parou nesse texto, né? E que os fatores a serem considerados para os fatores a serem considerados para a gente decidir qual base nós iríamos utilizar estaria associada às características do ativo e do passivo. Nem todo ativo, nem todo passivo pode ser avaliado pelo valor justo, nem todo ativo, nem todo passivo pode ser avaliado pelo custo corrente, nem pelo valor de uso. Então, teria muito a ver com a característica, né, particular do ativo ou do passivo. Como que essa informação ela pode contribuir, né, para a geração dos fluxos de caixa futuros e, claro, que nós também tenhamos certezas, né? Ou seja, aquilo que a gente vai demonstrar precisa representar o fenômeno fielmente e que nós tenhamos o menor nível possível de incerteza na mensuração. Então, esse slide a gente também conversou bastante sobre ele. E aí, agora, a gente vem para cá. E aqui a gente vai começar realmente a brincadeira, né? Então, vamos entender o que é valor justo. Eu acho que, de alguma forma, a gente pegou o conceito na última aula de segunda. Então, o que vem a ser o valor justo, né? Essa figura aí do slide, ela nos ajuda a entender que esse valor justo é um valor que nós podemos buscar em algum lugar, né? E esse buscar em algum lugar significa que ele iria estar cotado, né? Então, o valor justo, para fins do que a gente está querendo, é o valor da cotação, é um valor aberto, é um valor público da cotação daquele ativo ou daquele passivo. E aí eu lembro que eu fiz até uma pergunta para todos. Perguntei assim: existem três contas que permitem a valoração
a valor justo. Então, quem é que pode me dizer quais são as 3 contas que permitem a avaliação a valor justo? Quem é que pode me dar essa dica? Escrevam aí. Ativo biológico, Marília. Show. Faltam 2. Ativos biológicos. Lembrando que ativos biológicos, instrumento financeiro e propriedades para investimento. Então, é isso aí. Essas são as 3 contas. Pessoal, deixa só eu carregar aqui que vai acabar a bateria. Um minutinho só. Vou só botar aqui e vou ligar na tomada. 1 segundo. Então, instrumentos financeiros, propriedades para investimentos e ativos biológicos. Ativos biológicos, onde nós iremos encontrar a cotação desse papel, desse produto, desse ativo. O que é um ativo biológico? Animais ou plantas vivos. Aonde a gente vai encontrar o valor justo desse ativo biológico? Quem pode me dar uma dica? Aonde, turminha? Nas bolsas de valores. E como é que a gente chama, turma? Quem é que pode me dar uma dica? Como é que mercado futuro, bolsa de valores e mercadorias de futuros, exatamente. E como é que a gente chama esse ativo biológico? A gente chama de commodities. Então, os ativos biológicos, tá certo? Esse valor desse ativo biológico está aí na característica de commodities. É o trigo, é a soja, é o milho, é o boi, é o café, tá certo? É tudo aquilo que nós podemos precificar como um instrumento, uma commodity que tem aí um valor de mercado. Show de bola. Agora, eu quero que vocês me recordem o conceito de valor corrente. Então, o custo corrente, ele é o custo de reposição, não é verdade? Custo de reposição, Elton. Show de bola. Para os passivos, como é que a gente encontra o valor corrente? Quem é que pode me dar essa luz? Para os passivos, quem é esse valor corrente? Aonde ele se aplica? Vamos pensar. O passivo, uma obrigação a pagar, e que eu vou... não, Wellington, não seria bem os empréstimos. Seria mais apropriado, boa, Mônica, para os processos. E por que, Mônica? Porque um processo judicial, via de regra, ele tem aquele valor, correto? Que é o valor de entrada, que seria o custo histórico. Então, quando a empresa recebe uma notificação judicial, ela vai ter lá um valor de entrada. Ao finalizar o período, ao finalizar o ano, qual é a rotina de uma empresa neste sentido? Ela vai solicitar aos advogados que estes digam em que pé está a situação. E quando a gente pergunta qual é o pé da situação, o que é que a gente está querendo saber? A gente está querendo verificar aquela categoria provável, possível e remoto, não é? E, além disso, o que é que a gente está querendo? O valor. Aquele valor que atualizado, ou seja, como é que está hoje o pé da história? Qual é exatamente, mano? A gente quer saber o valor daquele processo se por acaso eu tivesse que pagá-lo hoje. Se por acaso eu tivesse que liquidar hoje. Então, isso é o que a gente chama do valor corrente. O valor corrente seria o valor do processo judicial, da disputa, do litígio, em termos de agora, em termos de hoje. Beleza? Agora eu pergunto, e em relação ao ativo, turminha? E em relação ao ativo, o que é o valor corrente? Me deem uma dica aí. Estoque, o que mais? Será que a gente pode aplicar isso para imobilizado? Estoque está perfeito, viu, Moniquinha? Porque o estoque está sempre sendo atualizado. Então, ele naturalmente ele vai estar sendo avaliado a valor corrente, porque eu compro
Vendo, repõe o estoque. Já está valor corrente. Mas, além do estoque, Mônica, qual seria uma outra aplicação para o valor corrente? Quem pode me dar uma luz? Imobilizado, Surama, exatamente. E como é que a gente faria isso? Qual seria o sentido disso? Eu vou contar para vocês uma história que ela foi real, tá certo? Aconteceu comigo, tá? Que nem aquela música dos 50 reais, que aconteceu comigo. Certa feita, eu estava dando aula para uma empresa, né? Uma companhia que me chamou para eu dar uma aula, tá certo? Mas era uma aula muito especial. Era uma aula para a terceira geração, né? Então, existia a primeira geração da empresa, que era formada pelo fundador, né? O vovozinho fundador e a sua esposa. A segunda geração eram os filhos, né? E aí cada um dos filhos diretores, então tinha um diretor financeiro, tinha um diretor comercial, tinha um diretor de produção. Era uma fábrica, é uma fábrica bem grandona, bem conhecida aqui do estado de Pernambuco. E tem a terceira geração, que eram os netos, né? E aí, como vocês podem supor, a terceira geração, os netos, era mais viajado do que tudo no mundo, né? Porque já não tinha mais muita ligação com a fábrica e tal, e não conseguia atribuir, não é que não atribuísse valor, claro que atribuía valor, claro que se enchia de orgulho e tal, mas meio que cada um tinha sua profissão, tinha médica, tinha engenheira, tinha advogado, tinha artista plástica, já era a terceira geração mais desvinculado do principal, do negócio principal. Aí a diretoria lá, né, de governança corporativa me chamou e pediu para eu dar uma aula, né, para esse público. Imagina, eu ia dar aula para os netos do dono. E aí eu perguntei, tá, mas eu vou dar aula de quê? De contabilidade. Eu disse, mas eu vou explicar o que para eles? Não, a senhora vai traduzir o balanço, porque eles não entendem nada de contabilidade, não tem nenhum contador, e é importante que eles entendam o balanço patrimonial do grupo. Aí eu peguei, tá bom, me arrumei todinha, fui dar aula. Cheguei lá, botei lá o balanço da empresa, né, no Datashow, projetei na tela. E aí, mulher, tava lá, imobilizado. Aí tinha lá o valor, né, BUF, imobilizado. Aí tinha uma médica muito inteligente, tá certo? Uma médica muito inteligente, era dermatologista, aquela pele de pêssego que não tinha uma ruga, aquela coisa maravilhosa. Aí a médica falou assim, professora, o que quer dizer esse valor do imobilizado? Aí eu expliquei, eu disse, olha, isso daí é o valor das fábricas da família de vocês. Então, as fábricas, tá certo, valem isso. Aí ela chegou para mim, a médica, né? A médica chegou para mim e perguntou, mas tá tudo aí? Aí eu falei, tá, minha princesa, é o balanço consolidado. O balanço consolidado, aí eu comecei a explicar, né? O balanço consolidado é o balanço de todo mundo, papapá, e explicando que estava tudo ali, realmente, mas esse valor está errado. Eu disse, tá não, minha princesa, esse valor foi auditado por uma empresa de auditoria, Big Four, lá vai eu explicar. Aí ela, mas até as que tem no exterior estão aí também. Eu disse, tá tudo aí. Aí ela falou, rapaz, professora, com todo respeito, é por isso que ninguém presta atenção no balanço. Aí eu falei, por que, minha flor? Aí ela respondeu uma pérola. Ela falou assim, primeiro, porque as fábricas de meu avô não valem isso. E segundo, se essa informação não está correta, para que eu quero saber de contabilidade para poder tomar uma decisão? Se eu sei que pela lógica, olha, eu sou médica, mas eu sei que todas as fábricas do meu avô somadas não valem isso, valem muito mais do que isso. Aí eu disse, não, minha princesa, é porque, na verdade, esse valor está depreciado. Aí ela olhou para mim e falou, mas por que depreciado? O que é depreciação? Aí lá vai eu explicar.
Depois que eu terminei a explicação, ela falou: "Então é que eu não quero saber mesmo, porque se todo ano o valor diminui, aí é que está errado mesmo". Porque imagine, a cada ano ela vai ficando menos valorizada, mas é o contrário. A cada ano que passa, ela se valoriza. Aí, minha nega, eu fui para um lado, fui para o outro. Pense que eu fiquei doidinha, né? Porque eu fiquei morrendo de vergonha, né? E eu não sabia mais o que falar. Eu terminei que eu consegui me sair, né? Mas ela estava coberta de razão. Qual era o ponto focal dela, né? Não é que o balanço estava errado, nem muito menos que a informação estava errada. Não era essa a questão. A questão era que aquele custo histórico que estava ali registrado não era suficiente para informá-la. E ela é totalmente uma usuária das demonstrações contábeis, ela é acionista. E aquele valor que estava ali não servia para ela. Bom, na verdade, toda essa história que eu contei é para explicar o que vem a ser o custo corrente, né? E o custo corrente, pessoal, para o ativo, é chamado também de custo de reposição, né? E que lá antigamente, lá atrás, quando a gente aprendeu contabilidade, isso daí tinha um outro nome, chamado de reavaliação, né? Então, lá atrás, na antiga 6404, esse custo corrente, a reavaliação era a aplicação do valor corrente, ou seja, eu pegava o valor do ativo, né, que estava lá, trazia ele a valor atual, chamava um perito. Esse perito iria, então, avaliar o valor do imóvel, avaliar a planta, né, e iria dizer, olha, hoje o valor é esse aqui. Só que a reavaliação, ela foi o quê? Ela foi extinta com a 11.638, correto? Ela não existe mais. Beleza. E aí, com isso, que foi extinta aqui no Brasil, né? No mundo ela continua. Com isso, os ativos ficaram desatualizados quanto ao seu valor corrente, hein? Ou seja, como a reavaliação ela não existe mais, eles ficaram desatualizados. Com a nova proposta da estrutura conceitual, é colocado como base de avaliação a valor de encerramento o custo corrente, ou seja, não é que a reavaliação voltou, ela está extinta. Até porque a reavaliação se utiliza da reserva de reavaliação, que também está extinta. Então, a pergunta é, se a reavaliação morreu, o custo corrente seria a ressuscitação da reavaliação? Aí pode quem achar que sim, quem achar que não. Eu prefiro dizer que o custo corrente ou o valor corrente é uma das formas de avaliação do ativo em seu momento seguinte. Você tem no momento inicial o custo histórico e no momento do encerramento a atualização deste ativo a valor atual. Aí você vai dizer para mim, porra, mas isso é reavaliação, tá certo? Eu não estou dizendo que não é, eu estou dizendo que isto é uma avaliação a valor corrente. A reavaliação foi extinta e não existe reserva de reavaliação. O que existe é uma avaliação a valor corrente. E agora eu faço a pergunta: como é que é feita a avaliação a valor corrente? Então, preparei aqui uma brincadeira, tá certo? Onde nós temos uma máquina, mas o imobilizado continua sendo avaliado pelo custo histórico? Sim. O custo histórico ele vai ser avaliado, ele vai servir como parâmetro, como valor de entrada no momento inicial. Então, naquele momento inicial, o valor dele é o custo histórico. Nada disso vai acabar. Continua pelo custo histórico. Agora a pergunta é: quando a gente termina um ano, é possível, olha a pergunta, quando a gente termina um ano, é possível avaliar aquele ativo a valor corrente? Resposta: sim, é possível. Ok? E eu vou ignorar o custo histórico? Não. Eu vou apenas usar uma segunda base. Deu para entender, iPhone? Eu pego a primeira base, que é o custo histórico, e deixo lá. E depois,
No encerramento das demonstrações contábeis, eu atualizo esse valor a valor corrente. Vamos lá. Imagine que eu tenho uma máquina cujo valor é de R$1.000, custo histórico. Fechado? Todo mundo até aqui está indo? Pessoal? Oi? Ok. Aí, quando chegar no final do ano, o que é que a gente vai fazer? Pega essa máquina e atualiza, ou seja, hoje ela vale 1.500. Então, eu crio uma outra conta. Essa reavaliação aparece na nota explicativa. Cristina, você tanto pode colocar em nota explicativa, como você pode apresentá-la dentro do balanço, tá? Tanto você pode... Pronto, minha flor. Cheguei. Oi. Perderam muita coisa? Não. Eu queria desativar um, terminei desativando o meu. Vamos lá. Voltei, não foi, Vivi? Vamos lá. Então, quando a gente criar Não ouviu a resposta. E eu lembro da pergunta, Cris. Repete aí a pergunta. Essa avaliação aparece na nota explicativa. Pode ser tanto na nota explicativa, como também pode ser dentro do próprio balanço. Vamos lá, vamos tentar explicar isso aqui. Custo histórico corrigido, Cris. Custo histórico corrigido é uma subconta. Veja, você vai ter a conta do imobilizado, Cris. Você vai ter uma outra conta. Você vai ter a conta inicial e você vai ter uma segunda conta. Essa subconta é a atualização do custo histórico. Você não vai abandonar o custo histórico. Ele vai permanecer lá e você vai criar uma outra conta, tá? E vai colocar o valor atual. O valor atual, no caso, é de 1.500. 1.000, o original, 500, o valor do encerramento. E aí, qual é a contrapartida? A AP. A conta de ajuste de avaliação, o bom é que se tiver no balanço, eu também deveria inserir a forma pela qual encontrou o custo histórico. Exatamente, tá? Muito bem, Helenildo. O nome disso se chama... Isso é uma característica qualitativa da informação contábil, tá? Você poder reconstruir a sua base de valor. Show. Muito bom. Mas vamos lá. A conta de AAP, ajuste de avaliação patrimonial, ela vai estar lá no PL. Então, eu vou debitar uma subconta do imobilizado e credito o meu PL, enquanto 500. Ok? Supondo que essa máquina tem uma vida útil de 10 anos, significa que a despesa com depreciação, 10%, R$100. Ok? Isso já fazia antes ou só agora? Isso é só agora. Essa base, essa possibilidade de você avaliar custo corrente é a partir desse ano, 2020. Tá? 2020. Muito bem. Então, todo mundo entendeu. Então, todo mundo entendeu a despesa com depreciação, a depreciação acumulada é o normal, é 10%. E aí, o que é que eu faço agora? Eu vou precisar depreciar parte dos 500. Isso, Wellington, depreciar o ajuste, tá? Então, despesa com depreciação, a depreciação acumulada, R$50, 10% dos 500. Próximo passo. Próximo passo. Transferir. Mas esse exemplo se aplica a uma realidade.
Olha, Marquinhos, nenhuma máquina ganha valor com o tempo, né? Na verdade, veja só, Marquinhos e demais. Marquinhos está perguntando que nenhuma máquina ganha valor com o tempo. Verdade. Mas a gente está falando aqui não da máquina, Marquinhos. A gente está falando aqui de de uma unidade geradora de caixa, de uma fábrica, de uma planta. Na verdade, o que eu estou colocando aqui é a planta. Veja, se você tem uma indústria, se você tem uma escola, se você tem um local, um comércio, e com o passar do tempo, Marquinhos e todos, tá? Com o passar do tempo, esse local, essa planta, esse imobilizado, ele aumenta de valor com o tempo. A máquina tudo bem, a máquina ela deprecia, mas a planta, o prédio, a construção, isso daí a gente sabe que incrementa valor, tá? Então você tem um determinado imóvel que era um valor lá atrás, esse imóvel hoje pode ser que ele tenha um valor atualizado muito maior. Por quê? Porque, diferentemente da depreciação que reduz o valor do imóvel, houve uma apreciação e não uma depreciação. Houve uma apreciação. Isso aqui, Marquinhos, nada impede de que seja depreciado. Pode também ganhar valor pelo custo corrente. Boa, Álvaro. Muito boa sua colocação. É isso. Nem tudo se deprecia. Também pode haver que seja apreciado. E nada impede que eu deprecie. Eu não estou depreciando aqui, eu estou depreciando. Tá? Mas o foco aqui, turma, é informar, o foco é informar qual é o valor atual daquele grupo de ativos, daquele conjunto, daquele imóvel, daquela planta, daquela fábrica. É isso que eu quero que vocês percebam. E que isso não estava sendo considerado. E hoje, de acordo com a nova estrutura conceitual, isso pode ser considerado. Ok? Bom, mas vamos voltar aqui à nossa conversa. Vamos voltar. Informar o valor se ele fosse reposto hoje. Boa, Wellington. É isso mesmo. Agora venha cá. Como é que a gente vai proceder? Eu vou agora debitar a conta de ajuste de avaliação patrimonial e eu credito quem? O lucro. Tá? Quando eu faço isso, eu transfiro o valor do ajuste para a conta de lucros. Com qual objetivo? O objetivo isso é feito para compensar a depreciação. Exatamente, Wellington. A minha despesa com depreciação ela ficou maior em 50, e aí o meu lucro vai ficar menor. Então, para compensar o aumento da despesa com depreciação, eu vou transferindo paulatinamente a conta de ajuste de avaliação patrimonial para a conta de lucros acumulados. E a imparidade, faço pelo valor corrigido. A imparidade, eu tanto posso fazer por esse caminho, e aí, no caso, eu vou constatar que o meu valor corrente é menor do que o custo histórico, e aí eu abro a evidência para a imparidade, e essa é uma opção, iPhone. Então, eu posso, pelo valor corrente, encontrar, chegar à constatação, pô, o meu imóvel, o meu imobilizado não se recupera, porque o valor atual dele é menor do que o valor de custo. Então, irrecuperabilidade. E qual seria a segunda opção? A segunda opção é exatamente a próxima base. Então, essa despesa com depreciação impacta a DRE, e aqui é para compensar o acréscimo da depreciação. Então, eu pergunto, antes de seguir para a terceira e última base, para poder fechar o raciocínio de iPhone. Todo mundo entendeu essa base de mensuração ao custo histórico? Vocês têm alguma dúvida que eu possa ajudar? Turma? Tudo certo? Ok.
Os valores não se juntam. Como, Álvaro? Os valores não se juntam, não, Álvaro. Os valores têm que ficar separados. Até porque, do ponto de vista fiscal, você tem que ter a avaliação ao custo histórico para que você tenha a depreciação fiscal, tá? Essa depreciação adicional de R$50, ela não tem validade fiscal. Você tem que ter o valor registrado como custo histórico e você tem que ter uma segunda conta que recebe a atualização, porque nada disso tem impacto fiscal. Nada, 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 nada. Então, para fins fiscais, a depreciação que exatamente vivi, depreciação fiscal e depreciação societária. Então, os R$50 que vocês estão vendo aí não tem impacto fiscal, tá? Nem os R$500 têm impacto fiscal. Esse é societário para fins de informação. Mais alguma dúvida que eu possa contribuir com vocês? Turminha, tudo certo? Precisa de um laudo. Sim, meu amor, precisa de um laudo para fazer esse ajuste aí, perfeitamente. Correto. Turminha, alguma dúvida a mais? As empresas irão fazer bastante isso. É verdade, você está correto, iPhone. De certa forma, isso já deveria... Isso não está errado, tá? Isso está correto. Tá? Essa dedução de R$50 será excluído da base de IR e contribuição social? Sim, você vai... Excluir não, né? Você vai adicionar a base. Não é verdade? Porque esses R$50 como despesa reduz o lucro. Aí você vai lá e adiciona a base de cálculo do IR e da contribuição. Ok, turminha? Não é excluir da base de cálculo. É adicionar a base de cálculo. Você vai adicionar, não excluir. Certo, Elias? Ficou claro para tu? Mônica, ok. Elias, você entendeu, meu anjo? Eu respondi iPhone, mas não respondi a você. Oh, meu amor, o que foi que você me perguntou? Vamos voltar. Wellington. No imobilizado fica registrado o valor de entrada atualizado. Correto, Wellington. No imobilizado vai ficar o valor de entrada original e o valor atualizado numa segunda conta. Vão ter duas contas, a inicial, a original, e a, como é que chama? A atualizada. Duas contas contábeis. Empresa de lucro presumido, e os dois são considerados valores de entrada. Sim, meu amor, e os dois são considerados valores de entrada. Cris, lucro presumido não tem impacto fiscal à depreciação. Porém, contudo, todavia, precisa considerar duas contas. Mas para isso, o CPC de imobilizado não teria que ter esse adendo. Meu amor, o CPC do imobilizado, ele fala sobre a reavaliação de ativos. Quando a gente olha o CPC do imobilizado já está sendo modificado. Porém, contudo, todavia, quando a gente chega no CPC do 27, ele fala sobre a reavaliação. E ele diz que a reavaliação ela foi extinta. E foi extinta. Isso é uma atualização a valor corrente. Aí a iPhone vai dizer, mas é a mesma coisa. Sim e não. É o mesmo raciocínio, porém, como sendo uma nova base de avaliação permitida. É atualizar a custo corrente. Tá? Então, eu vou pegar o imobilizado e vou trazer a valor atual e eu vou trazer a custo corrente. Eu vou informar esse custo corrente seria valor de entrada. Não vejo como entrada, pois só haveria um. É um valor de atualização, Marquinhos.
Marquinhos, quando tu escrever, bota para todo mundo poder acompanhar a pergunta e, consequentemente, a resposta. Marquinhos está perguntando se isso não é um valor de entrada. Na verdade, não é um valor de atualização, né? Não é uma nova base. Você tinha a base original e você vai atualizar esse valor no encerramento das demonstrações. Você tinha o valor original e você vai ter o valor atualizado, o valor de entrada e o valor atualizado, tá? É polêmico, tá certo? Mas é o que está posto na nova estrutura conceitual, né? Que é possível, é permitido nós trazermos a valor corrente os ativos. É possível, mas é porque estava falando como nova base. Certo. É uma nova base, é uma segunda base, Marquinho. Você tem a primeira base, que é o custo histórico, e você vai ter a segunda base de avaliação, né? Que é a avaliação a valor corrente, é o valor atual, é o valor atualizado. Você vai ter o valor de entrada, o valor original, e você vai ter o valor de encerramento. Nesse valor de encerramento, aí você vai ter a atualização daquele custo original. Turma, me deem retorno. Ajuste, esse valor de ajuste será lançado todo mês. O ajuste é feito no encerramento, certo, Elias? Agora, a depreciação é mensal, normal. O ajuste é feito no encerramento, todo ano, tá? A depreciação, ela é mensal. A depreciação, ela é feita todo mês. Respondi a você, Elias? Beleza. Turminha, mais alguma dúvida que vocês tenham? Alguma coisa que ficou travada, que vocês queriam maiores informações? Me digam. Fiquem à vontade. Aqui a gente está no fórum para discutir. Aqui não existe verdade absoluta, não. Aqui existem trocas de ideias. Fiquem à vontade. Não me respondeu de novo, oh meu Deus. Ajuste de avaliação patrimonial é um japonês que parece um coreano. É, por aí. É um japonês que parece um coreano. É por aí, Wellington. É exatamente, Álvaro. É por aí. É um japonês de cabelo lisinho, preto, de cunha, que parece um coreano. E come sushi. Bota um do lado do outro, você não sabe quem é quem. É desse jeito. Meninos, posso seguir adiante? Tudo certo? Ok. Será necessário um laudo assinado do profissional? Sim, Elias. Tem que ter documentação suporte, tá? Esse assunto eu não achei tão polêmico. Essa mudança veio com bastante... Eu também acho, Marquinhos, diferente da mudança do passivo. Então, Marquinhos, veja, me perdoe discordar de você, com todo respeito. Eu entendo o ponto de vista do IASB quando ele mudou ele mudou o conceito de passivo. Com todo respeito, eu entendo. Veja, Marcos e demais, né? Marcos e os demais, me acompanhem no raciocínio. Qual é a lógica? Tá? Eu conheço várias empresas que têm passivos oriundos como chama, de litígios, que estão lá há mais de 10 anos. Eu conheço, tá? E vão permanecer lá por mais de 10 anos. Então, veja só, o que é que o IASB diz? Né? O IASB fala assim, é um passivo, sem sombra de dúvidas, é um passivo. Mas é um passivo cuja liquidação vai acontecer, sabe Jesus em que ano. Então, me desculpe, perdoe-me. Deixe para considerar passivo quando você tiver que pagá-lo, que liquidá-lo. O objetivo do IASB e aí de forma objetiva, eu fico brincando, mas vocês vão entender. Antigamente, na minha época, o ativo
era puxado para baixo e o passivo elevado. Ou seja, pela prudência, reduz o ativo e aumenta o passivo. Qual é a lógica do IASB? E aí vocês vão concordar ou não comigo. A lógica é, fazendo isso, nenhuma empresa vai se tornar atrativa. Quem é que vai investir numa empresa que tem um ativo sub e o passivo super avaliado? Então, a lógica do IASB é inverter isso. Não estou dizendo que é certo, tá? Eu não estou dizendo que isso é certo. Estou dizendo que eu entendo a lógica. Vocês também têm que entender que a proposta das demonstrações contábeis é fornecer informações úteis para a tomada de decisão de investidores e credores. Ou seja, quem é que vai botar dinheiro numa empresa com um passivo pipocando um ativo depreciado, né? A lógica é reverter isso daí. Aí você vai dizer, porra, mas e aí, esse passivo vai sair do balanço simplesmente? Ele vai ficar oculto? Não disse que vai ficar oculto. Ele vai ficar em notas. Oculto jamais. Ninguém vai estar ocultando o passivo. Oculto jamais. Agora, ele vai estar em notas. Então, você não vai estar... Porque qual é eu entendo a preocupação do IASB, concordo com essa preocupação, mas talvez a solução não tenha sido a melhor. Não há mais prudência para o passivo. Marquinhos, antes a gente tem que pegar a palavra prudência e ressignificar prudência. A antiga prudência era exatamente essa, entre dois valores válidos para o ativo, considero o menor, e entre dois valores válidos para o passivo, considero o maior. Qual é o novo conceito de prudência? Prudência significa cautela. Se você não tiver certeza quanto ao valor, não publique. Se você tiver um alto grau de incerteza, não coloque aquela informação disponível. Então, a própria prudência, o próprio conceito de prudência, que tem a ver com informação justa, livre de erro, neutra, mudou. Então, o que a gente tem que compreender, né? Pois é, redefiniu a prudência. Pronto, você agora resumiu. Pronto, você resumiu a história. Redefiniu-se a prudência. É exatamente isso. Pronto, você matou a questão. Concordar ou não concordar, aí é outra história. Vai haver gerenciamento de informações? Não vai haver, aí é outra história, né? Mas eu entendo o conceito do IASB, eu entendo o que ele fez. Se isso vai causar mais problema do que solução, aí só o tempo vai dizer. Mas que eu entendo o que ele fez, eu entendo. Ele queria mostrar a capacidade de geração de fluxo de caixa. E quem gera fluxo de caixa é o ativo. Então, faz um app no ativo, carrega o ativo, mostra o quanto ele pode gerar de fluxo de caixa. E para o passivo, só reconheça quando você não tiver mais nenhuma condição prática de evitar o pagamento. Aí você sacode o passivo para dentro do balanço. Enquanto isso, em notas explicativas. Esse é o resumo da ópera. Turminha linda, me deem um feedback se vocês estão entendendo tudo, se tem alguma dúvida. Me deem retorno, turminha, não me deixem só. Ok. Bom, visto isso, vamos para a última base. Qual é a última base? Sim, aqui é a atualização do valor de entrada. E a próxima base é o valor de uso, tá? O valor de uso. E agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Essa parte do slide que está escrita é o nosso antigo custo corrente corrigido, ok? Estão acompanhando, esses valores a gente já viu. Agora eu pergunto, vamos pensar na fábrica lá daquela médica. Vamos pensar na fábrica da médica, tá? Somos herdeiros de um grande grupo internacional sediado aqui no Nordeste. Mas vamos lá. O que ela estava se referindo em relação ao valor da fábrica? O que ela estava levando em conta?
É justamente a resposta aqui, é o valor de uso. É a capacidade de geração de fluxo de caixa. Então, o valor em uso, a terceira base de avaliação de ativo, é você pegar e verificar e calcular, computar quanto de fluxos de caixa futuros aquela fábrica é capaz de gerar. Então, fazendo aqui uma brincadeira, uma simulação, suponha que ela tem uma capacidade, exatamente, Jamile, fluxo de caixa descontado. Ela tem uma capacidade de geração de fluxo de caixa de 4.000, que vai ser uma terceira subconta. Então, eu vou ter a primeira conta, custo histórico, R$1.000. A segunda conta, custo corrente, 500. E a terceira conta, valor de uso, 4.000. 4.000 é a projeção dos fluxos de caixa. Eu debito 4.000 no ativo e credito uma segunda conta de ajuste de avaliação patrimonial, 4.000. Esse valor precisa ser revisto anualmente, ou seja, a cada ano que passa, eu recalculo os fluxos de caixa futuros que aquela fábrica, que aquela unidade geradora de caixa seria capaz de produzir. Tá? E esse lançamento não tem impacto no resultado, somente para fins informacionais. Exatamente, Álvaro. Esse valor ele é adicionado. Olha só como é que vai ficar. Essa é a representação do potencial de geração de caixa da máquina. Exato, exato. Pessoal, olha como é que vai ficar. Estão vendo aí? Ok, pessoal? Entendeu? Graças a Deus. Pessoal, todo mundo entendeu direitinho? Ou vocês ainda têm alguma dúvida? Digam para mim. 5.500 é o que a médica queria ter visto. Exatamente, Wellington. Esse era o valor que a médica... Agora vamos trazer o valor de venda e de uso para o balanço. Exatamente, iPhone. Essa é a proposta do IASB. É isso que o IASB almeja. É isso que está permitido. Tá? Agora, o quanto disso a gente balança no nota explicativa? Exatamente, Jamile. Exatamente. Agora, o quanto disso a gente vai ver na prática, aí só o tempo dirá. Tá? Mas é exatamente isso que está sendo colocado na nova estrutura conceitual. Nem mais, nem menos. Tá? Essa é a... Isso, só o tempo, iPhone. Exato, só o tempo. Turma linda que eu amo, diga para mim se deu tudo certo. Deu para vocês entenderem? Me deem um retorninho. Alguma dúvida? Vocês querem fazer mais algum comentário? Mesmo com toda essa forma de revisar o valor do ativo, ainda é possível, ainda haverá necessidade de fazer o teste de imparidade? Com certeza, Marquinho, principalmente por conta dessa pandemia, tá? Principalmente por conta dessa pandemia. Imagina quantas... Marquinhos, imagina balanço de companhia aérea. O caos que tá. Imagina balanço de shopping. Shopping center. Imagina. Então, assim, muitos setores, tá? Eu não digo nem indústria, mas prestação de serviço, putz, tá um caos, bicho. Escola, imagina essas escolas. Quantidade de inadimplência pipocando. Imagina aí um grupo ser da vida. Imagina. Ih, companhia elétrica, saneamento, operadora de plano de saúde, imagina. Saneamento. Ninguém está pagando conta de luz nem de água, não. E aí? Tá? O bom é fazer os sistemas implantarem tudo isso. Exatamente, Vivi. Exatamente. Contador estudando.
Exatamente. Turma linda, me diga uma coisa. Eu tô pagando o quê, Marquinhos? Tá pagando para ver? Tá pagando água e luz? Tu tá pagando, mas tem um monte de gente que não tá pagando nem água e nem... Água, então, meu Deus do céu. Água, então, todo mundo sem pagar. Luz ainda paga, mas água, paga de jeito nenhum. Vai por mim que eu sei que eu tô falando. Turminha, e aí, ó, essa já foi o CPC 27, não, Vivi, ainda vai ser. Quando terminar esse estudo do CPC 00, a gente vai para o CPC 01, que é recuperabilidade de ativos. Aí vai ser uma discussão legal. Sim, mas aí voltando. Essa balança, ela vai justamente informar isso. Então, eu vou ter que pesar onde eu vou colocar a informação. Ou nas notas explicativas, que foi o que a gente conversou, ou eu informo tudo isso em notas explicativas, ou eu informo tudo isso dentro das demonstrações, dentro do BP, refletindo na DR e refletindo na DRA. Ou um ou outro. Mas, Umbelina, veja bem, com exceção desse cenário da pandemia. Marquinho, veja, essa pandemia, ela é um cenário bacana para a gente discutir a recuperabilidade de ativos. Porque, veja, Marquinhos, em princípio, a recuperabilidade de ativos, ela é para ser uma exceção. Ela não é para ser regra, tá? Tanto é que a gente não chama despesa de recuperabilidade, a gente chama de perda, que tem uma diferença entre despesa e perda, né? Despesa é algo que é recorrente e operacional, perda é algo que é esporádico. Então, espera-se que a recuperabilidade seja uma exceção à regra, tá? Nessa pandemia, é mais provável que nesses balanços agora nós tenhamos, de fato, um aumento aí de contabilizações de perdas por irrecuperabilidade. Bom, mas vamos para a nossa balancinha. O que é que eu vou pesar aí na balança, tá? Aonde é melhor que eu informe? É melhor que eu informe em notas? Eu coloco nas notas. É melhor que eu informe dentro do balanço, refletindo na DRE, refletindo na DRA? Eu coloco lá. O fiel da balança vai pesar para qual lado? Vai depender da informação relevante e da representação fiel. E eu digo mais, essa ilustração serve para tudo. Serve para tudo, tá? Então, aquela história do passivo. Boto em notas explicativas ou boto no balanço? Reconheço ou deixo em notas? Resposta vai depender do nível da relevância da informação e da representação fiel, tá? Então, tudo é uma questão de informação relevante e representação fiel, da prudência. Sendo agora a prudência sinônimo de informação completa, neutra e livre de erros. Novamente, tudo é uma questão de prudência, sendo a prudência sinônimo de informação neutra, completa e livre de erros. Show? Deu certo? Turminha? Mas concorda que, fora desse cenário da pandemia, a revisão fará com que a quantidade de testes de imparidade diminua? Correto, Marcos? Correto. Correto. E é para ser assim, Marquinhos. Imparidade é exceção, viu? Imparidade não é regra geral, não. Qual é a regra geral? É que o ativo gere cada vez mais fluxos de caixa. A lógica, Marquinhos, imagina, você é acionista, você está querendo investir na Bolsa de Valores. Porra, tu vai investir numa empresa que tem por regra reconhecer irrecuperabilidade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que joga para cima essa porra. Negócio, essa empresa tem que gerar fluxo de caixa, tá? Até porque o teste só é feito quando existe evidência de perda. Show, iPhone. Exatamente. Eu tenho um fact aqui para o final das nossos encontros, eu vou saber o nome de iPhone.
Bom, bom, aí veja só, simplificando, nós temos o custo histórico, tá certo? Que é o valor original. Nós temos o complemento com as outras bases, custo corrente, valor justo, valor atual, valor corrigido. E aqui a gente vai ter o valor de mercado de bolsa. Então, vê só. O valor de mercado de bolsa é o valor pontilhado, tá? É o valor que está por fora, é o que está pontilhado. Esqueça o cenário da pandemia, porque está uma exceção. A gente está vivendo um período de exceção, tá? Vamos pensar na situação normal de temperatura e pressão. Pense no mês de janeiro. Volte para o mês de janeiro, tá? Então, o que é que vai acontecer? Você tem lá Magazine Luiza, ou você tem lá Petrobras, ou você tem lá Ambev. Cotação da Ambev, R$40. Então, R$40 é o valor de mercado, né? Qual é o valor contábil da Ambev? É o custo histórico, é o valor do PL avaliado ao custo histórico, né? Dividido pela quantidade de ações. Então, se eu pego o PL a custo histórico e divido pela quantidade de ações, eu vou ter ali o PL contábil e o valor contábil. Então, existia uma diferença muito grande entre o valor contábil, o PL contábil e o valor de mercado. Então, existia um buraco desse tamanho. Ou seja, o que a contabilidade mostrava de valor por ação era muito aquém do que o mercado precificava. Então, o que é que o IASB quer com isso? Bora ver se a gente fecha o raciocínio. Olhe para a figura. O que é que o IASB quer? Preencher essa lacuna. Tá? Como é que a gente faz isso? Pegando o PL e trazendo do PL de custo histórico para o PL, diminuir essa distância entre os dois valores. Perfeito, Raquel. É isso que o IASB quer, as cores do Itaú. Porra, mas eu não estou nem ganhando, viu, para isso. Então, vê só. Na verdade, eu vou pegar o PL contábil, tá certo? E eu vou trazer esse PL contábil para um pouco mais próximo do valor de mercado. E a diferença entre o PL atualizado e o valor de mercado de fato são as expectativas, que a contabilidade não tem interesse nem condições de contabilizar as expectativas. Que o valor contábil seja mais próximo do valor de mercado. E em previsão futura, que as demonstrações de valor futuro sejam a base para o valor de mercado. Tá? Não se preocupa não, Álvaro. Todos nós falamos pleonasmos e neologismos. Está na conta. Mas eu quero, às vezes, a discrepância do valor contábil para o valor recuperável é a escolha do método. Muitas vezes se escolhe o método linear para simplificar o cálculo. Lenildo. Aí tem uma série de coisas, tá? Mas o que eu quero que vocês me digam, se vocês entenderam, é essa figura. E qual é o objetivo do IASB? Então, resumindo, o que o IASB quer é aproximar o PL contábil ao PL, ao valor de mercado. Claro que essa lacuna, né, esse pontilhado que são as expectativas, sempre vai existir. O mercado reage a notícias, tá? A contabilidade não tem interesse de encontrar essa diferença? Não, Marquinhos. Essas diferenças são baseadas em notícias, são instantâneas. Divulgou uma informação, sobe, desce, sobe, desce. Contabilidade não tem, não quer e não vai encontrar essa diferença. A contabilidade, de acordo com o IASB, a contabilidade vai aproximar-se, mas vai sempre ter uma diferença. Sempre haverá uma diferença, tá? E essa diferença são as expectativas. A velocidade da informação contábil é muito menor do que a velocidade das informações do mercado.
E aí, para depois pesquisas futuras, é o que a gente chama de eficiência de mercado, tá certo? Sempre vai existir uma ineficiência aí, tá? O mercado, ele não é eficiente de forma plena, tá certo? Muito bem, pessoal. Posso ficar tranquila que nós conseguimos terminar. Segundo Boy Brown, só 20% das flutuações das bolsas de ações são devenidas pela informação. Justamente, 20% das flutuações são explicadas pela informação contábil. E o que o IASB quer é sair desses míseros 20% e conseguir ampliar de 20 para 40, de 20 para 50. A absorção do PL seria pelo AP. Correto, Helenildo? Correto. É isso aí. É isso aí, pessoal. Meus amores, digam se deu certo, digam se está tudo bem, se todo mundo compreendeu. Espero que tenha dado certo, espero que tenha ficado tranquilo, espero que todo mundo tenha compreendido. Show! Vamos para o próximo. Esqueci de falar. Valor preditivo e valor confirmatório. Lembra dos R$4.000 que eu falei do fluxo de caixa, desse bichinho aqui? Os 4.000 aqui, esses 4.000 aqui. O que é que acontece? Imagina que é 4.000 em 5 anos. Perspectiva de geração de fluxo de caixa de 4.000 em 5 anos. Ora, 4.000 em 5 anos, vamos colocar aí uma média, tá? De caixa, 200, 300 reais. Né? Sei lá, 500 reais em cada ano. 500 reais em média, em cada ano, daria aí esses 800. Obrigada, Álvaro. Deus lhe abençoe. 800 reais nesse período aí. 800 reais de caixa ao longo dos 5 anos. Quando sai a primeira DFC, quando sai o primeiro EBITDA, quando sai a primeira informação, ao invés de ter 800, tem 200. 200. Aí tu vai dizer, peraí, cara, como é que tu projetou 4.000 reais ao longo de 5 anos, em média 800 por ano, e tu me chega com o EBITDA, tu me chega com o fluxo de caixa de 200. Ora, o que é que isso quer dizer? Voltando agora para cá. Aquilo que a gente predisser, aquilo que a gente disser que vai acontecer, a nossa previsão, ela tem que se confirmar. Não tem nada, não. Entendeu? Então, na verdade, é isso que eu estou querendo dizer com esse slide. Eu estou querendo dizer isso, Raquel. O que a gente predizer, ou seja, o que eu predisser, não sei nem se eu estou conjugando o verbo certo, mas aquilo que eu disser que é o valor de uso, que são os 4.000, em algum momento isso tem que ser confirmado. Então, existe o valor preditivo e existe o valor confirmatório. Eles são complementares entre si. Então, se eu disser que é 400, isso tem que se confirmar em 800 reais por ano. Se isso se confirma em 200, caramba, você há de convir que essa informação de 4.000, ela tem que ser revista, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Ok? Turminha? Ok, Álvaro, tudo certo? Vitor? Oi, Vitor, você tá aí, Jonas? Ok. Vamos seguir mais adiante para a gente terminar a aulinha de hoje. Capítulo 7, esse é bem fácil e todo mundo vai achar super tranquilo, né? O capítulo 7, apresentação e divulgação. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Falar um pouquinho do que a gente já conversou. A comunicação efetiva das informações. Primeiro ele vai dizer que a gente tem que apresentar e divulgar, né, as informações na contabilidade como sendo ferramentas de comunicação. Desculpa.
E ele vai dizer: a comunicação efetiva de informações nas demonstrações contábeis requer concentrar-se em princípios e objetivos de divulgação e apresentação, em vez de concentrar-se em regras. Então, os princípios sobrepõem-se às regras. Classificar informações de maneira a agrupar itens similares e separar itens diferentes. Agregar informação de tal modo que não sejam obscurecidas por detalhes desnecessários, tá? Ou por agregação excessiva. Então, ter cuidado na forma de apresentar as informações, porque estas informações serão ferramentas de comunicação. E eu gosto muito desse slide, tá certo? Porque ele fala de uma relação muito conhecida de todos nós, que é a relação custo-benefício. Ou seja, para que nós possamos apresentar uma informação, é necessário que o benefício que ela traga tem que ser maior que o custo para produzir a informação. Então, de novo, para a gente produzir uma informação, o custo corrente, o valor atualizado, o escambau A4, tudo isso que a gente conversou, tá? Para a gente trazer essa informação, o benefício dela tem que ser sempre maior que o seu custo, tá? E aí, eu também gosto dessa informação aqui, tá certo? Tipo analista de mercado e suas previsões, exatamente, Aline. Eu gosto muito dessa informação, né? Para quem é da minha época, isso se chama um telefone sem fio, era uma brincadeira. Na minha época não existia celular, tá certo? Então a gente ficava brincando. Também não existia o WhatsApp. Então a gente ficava brincando, ficava um besta falando num copinho de um lado e outro besta, né, escutando o copinho do outro lado. E evidentemente que a gente brincava com isso, porque tu se lembra bem, né, Álvaro? Pois é. Mentira, Marquinho, o palhaço. É nada, é tão novinho tu mesmo. E aí a gente ficava brincando com isso, a informação, o que você falava de um lado não era compreendido do outro. Pessoal, trazendo isso para a contabilidade, né? O que é que isso quer dizer? Que a gente não deve informar uma coisa e essa coisa ser compreendida de outra forma. Aquele valor preditivo, aquele valor confirmatório. Eu não posso dizer uma coisa, quando eu falo dizer, é publicar, tá? Eu não posso publicar uma informação de uma maneira tal que na outra ponta, quem leia, interprete de outro jeito. Isso não deve, isso não pode acontecer. Isso tem que ser evitado, banido. Ela tem que ser clara, sem ruído, sem essa brincadeira aí do microfone sem fio, tá? Então, o que a gente informa tem que ser claro, sem ruído, tá certo? Para que a outra parte, ao pegar essa informação, ela tenha total capacidade de compreender o que a gente está querendo falar. Ok? E é isso. E a gente termina por aqui. Quarta-feira, se Deus quiser, a gente encerra a nova estrutura conceitual e a gente vai passar para o próximo CPC. Então, a gente está encerrando aqui, né, no capítulo 8, para o Moreninho representa os investidores. Exatamente, o pobre coitado. Exatamente, Wellington. E aí, turminha, tudo certo, deu certo. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Vai seguir a ordem dos CPCs. Eu só vou seguir a ordem do CPC, iPhone, se na próxima aula, quarta-feira, por Jesus, a gente saiba seu nome. Se iPhone não disser o nome dele, a gente encerra e não vai ter o CPC 01. Exatamente, tá? Então, vê só, pessoal, então tudo depende de iPhone, tá? Então, se iPhone disser o nome dele, é a pergunta que não quer calar. Exatamente, Raquelzinha, tá? E o cara... Pronto. Todo dia eu falo, eita, danou, eu pensei que iPhone era ele, é ela.
Pronto, é porque a senhora não vê, ô minha princesa, me perdoe, tia segue demente. Mas olha, veja só. Tem que mudar de iPhone para Ilka, exatamente. Bom, pessoal, então me diga uma coisa. Vamos ficar por aqui, a aula está gravada, vai estar no YouTube como sempre. E eu espero que vocês estejam aproveitando, que vocês estejam aprovando, tá certo? E se todos assim quiserem, e se Deus permitir, a gente segue, porque tempo e vontade eu tenho. Mas a gente também precisa que do outro lado tenha disposição para aprender, tempo, né, que é o mais importante, e vontade, tá bom? Um beijo para todo mundo, tá certo? Um bom feriado para quem vai feriar, eu não vou feriar, tá certo? Mas para quem vai feriar, super feriado para todo mundo. Vou não, Álvaro, vou trabalhar. Próxima aula na quarta-feira, chega de feriado, exatamente. Próxima aula, quarta-feira, 19h30, a gente se encontra para encerrar, para fazer um resumo da ópera, tirar dúvidas, tá certo? Quem quiser tirar dúvidas, fiquem à vontade. Até quarta, Marília. Beijo para todo mundo, que Papai do Céu abençoe a todos, tá bom? Vamos encerrar.